Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à disciplina de enfermagem, né? De Fundamentos de Enfermagem 2. Eu sou a enfermeira Patrícia Zanini, sou mestranda em Atenção Primária e Saúde pela UDESC e vou acompanhar vocês nessa disciplina. Vamos embora que a gente tem muito conteúdo para ver no dia de hoje. Então, para a gente começar Fundamentos de Enfermagem 2, nós vamos começar vendo a avaliação dos sinais vitais, que é algo extremamente importante quando a gente pensa na enfermagem, ok? Que enfermagem sem sinais vitais praticamente não é enfermagem. Então, os sinais vitais, eles são um modo eficiente e rápido da gente estar monitorando a condição do cliente, né? Ou também de identificar problemas e avaliar sua resposta a uma intervenção realizada. Então, essas medidas, elas identificam a eficácia das funções circulatória, neural, respiratória e endócrina, tá, pessoal? Então, quais são os sinais vitais, galera? Os sinais vitais são temperatura corporal, pulso e batimentos cardíacos, respiração, pressão arterial e dor, tá? Esses são os sinais vitais, não esqueçam disso, beleza? Então, os sinais vitais, eles devem ser medidos quando, né? Na admissão do paciente, do cliente, quando ele vem até nosso serviço de saúde, seja na unidade básica, seja no hospital, onde for. Quando eu avaliar o meu cliente numa visita domiciliar, eu preciso verificar os sinais vitais desse meu paciente. No hospital, em esquema de retina, conforme a prescrição do prestador de cuidados ou os padrões da prática clínica do hospital, né? Porque às vezes os sinais vitais são vistos de 2 em 2 horas, são vistos de 3 em 3. Então depende muito da instituição que vocês vão estar atuando, perfeito? Antes e após procedimentos cirúrgicos devem ser verificados também. Antes e após a infusão dos hemoderivados, para ver se não teve nenhuma alteração nos sinais vitais desse paciente, quando ele foi receber uma bolsa de sangue, por exemplo. Quando as condições físicas gerais do paciente elas estão alteradas por algum motivo, e antes e após procedimentos de enfermagem que vão influenciar nos sinais vitais. Por exemplo, a administração de alguma medicação que pode interferir nos sinais vitais. Então, eu vou verificar esses sinais antes e após esse procedimento, ok? Então, quando a gente se refere à temperatura corporal, né? O que eu quero dizer? Ela é a diferença entre a quantidade de calor que é produzido pelos processos corporais e a quantidade de calor que é perdido para o ambiente externo. Então, é o calor produzido e o calor perdido. A termorregulação do nosso corpo, ela consiste em mecanismos que são fisiológicos, né, ou comportamentais, que elas regulam o equilíbrio entre o calor perdido e o calor que é produzido pelo nosso corpo. Sendo que o hipotálamo é quem controla a temperatura corporal do mesmo modo que um termostato, por exemplo. Lá em anatomia vocês já viram a parte do hipotálamo, né? Então aqui a gente tem o hipotálamo, para a gente dar uma lembrada. Nós temos o nosso encéfalo e o hipotálamo aqui, né? Então ele faz a regulação da temperatura corporal, faz a regulação do sistema cardiovascular, regulação da água corporal, provocando a sede muitas vezes, regulação da alimentação, a fome, controle de excitação e da raiva e controle da secreção de quase todos os nossos hormônios que são hipofisiários, né? Então, o hipotálamo também, né? Num ambiente frio, o que ele consegue fazer? Ele faz vasoconstrição dos capilares próximos à superfície da pele para a conservação de calor, né? No ambiente quente, os capilares eles vão se dilatar próximo à superfície da pele para liberar o calor para o ambiente, né? Então, aqui a gente tem os nossos pelos, né? A secreção de suor ela cessa e os pelos ficam eriçados quando está frio. E quando tá calor, as glândulas sudoríparas, né, elas secretam suor, que vai fazer que o calor se perca pelo corpo e ele evapore, né? Então eu perco o calor e retenho o calor. A temperatura normal aqui já diz, né, 36,5 a 37,5. E a temperatura do sangue, pessoal, ela atinge um ponto determinado pelo hipotálamo e mecanismos de perda e retenção de calor retornando ao estado normal. Então, depende muito das roupas, do ambiente que essa pessoa está, né, do comportamento dela. A febre. O que é a febre? Ela é um aumento anormal da temperatura corporal
devido à produção excessiva de calor e à incapacidade dos mecanismos de perda do calor acompanharem o ritmo de produção do calor, tá? Então, a gente não consegue eliminar essa temperatura do nosso corpo. Então, a temperatura corporal ela vai se elevar. E o que pode afetar a temperatura em si, né? A idade, extremos de idade, ou é muito bebezinho, ou é muito mais de idade. O ritmo cardíaco pode levar a temperatura, ambiente, nível hormonal, exercício e estresse, né? Vamos pensar em alguém que corre, sei lá, 2 horas no sol, por exemplo. Vai haver uma elevação de temperatura corporal, é o esperado, né? Não tem como não elevar essa temperatura corporal. Então, também a temperatura corporal será elevada nessas situações. Então, a idade, como a gente já falou, né? Mecanismos de controle de temperatura são imaturos no recém-nascido. Então, portanto, eles podem ter a temperatura corporal mais elevada. O idoso, ele possui uma faixa de regulação mais estreita, por exemplo. Então, a temperatura normal dele em dias frios é 35. A corporal é 36, né? E tem deterioração dos mecanismos de controle. Em caso de exercícios, né? Vai aumentar o metabolismo, vai aumentar a atividade muscular, por exemplo, como a gente já falou antes, atividades energéticas de longo período, né? Uma corrida de longa distância, e ela pode levar a temperatura corporal até 41 graus, mas temporariamente. Depois, quando essa pessoa para, descansa, essa temperatura vai, consequentemente, cair também, tá? Os níveis hormonais, por que eles podem afetar a temperatura? Variações hormonais durante o ciclo menstrual. Quando o nível de progesterona está baixo, a temperatura da mulher ela vai se encontrar mais baixa do que o valor que seria normal até a ovulação aconteça, aumentando o nível de progesterona, subindo a temperatura para o nível basal superior, né? E também vão acontecer na menopausa, que vai ter ondas de calor, aqueles fogachos, né? Que vai dar na mulher. Vai, consequentemente, aumentar a temperatura dela. Por quê? Devido a uma instabilidade dos controles de vasodilatação e vasoconstrição que a mulher vai estar apresentando. O estresse também, físico, emocional, vai elevar a temperatura do corpo por meio de alguns estímulos hormonais, neurais, aumento do metabolismo. O ambiente, muito frio, muito quente, influenciam também na regulação da temperatura. Lactentes e idosos são mais afetados, porque os mecanismos são menos eficientes nesse caso. Então, também é bem importante prestar atenção nisso. E onde eu consigo mensurar, aferir, medir essa temperatura, né? Então, a temperatura superficial externa pode ser oral, axilar, inguinal. E a central, a interna, pode ser retal, uma membrana timpânica ou esofágica, tá, pessoal? E os valores de referência, isso é muito importante vocês saberem, porque depois quando vocês estiverem lá no hospital, na prática, vocês precisam saber o que é uma hipotermia, o que é uma normotermia, o que é uma febrícula, estado febril, para vocês conseguirem terem noção de onde vocês estão lidando, com o que vocês estão lidando, e isso é muito, muito, muito importante, tá, galera? Então, quando eu falo em hipotermia, hipo, baixo, termia de temperatura. Quando eu me refiro a hipotermia, eu estou falando uma temperatura igual ou inferior a 36 graus, tá? A hipotermia leve é de 36 a 34. A moderada é de 34 a 30. E a grave é menos de 30 graus. Então, eu tenho que ter um pouquinho de atenção a isso. Quando que é hipotermia e o que é hipotermia? Hipotermia é a queda da temperatura. Normotermia, normo de normal, termia de temperatura. Então, é a temperatura entre 36 e 37,4 graus. Seria o normal da temperatura. Um paciente com febrícula, que ainda não é febre, é uma febrícula, que dá aqueles calafrios no paciente, ele tá com 37,5 e 37,7 graus, tá? O estado febril é quando ele está com a temperatura entre 37,8 e 38 graus. Febre é quando está entre 38 e 39 graus. Pirexia é quando está 39 e 40 graus.
E hiperpirexia é temperatura acima de 40 graus. Então, vai estar com hiperpirexia, tá? Acima de 40 graus. Quando tá com aqueles febrões mesmo, que a pessoa não se aguenta mais. Então, esses são os valores de referência e a nomenclatura. Isso é muito, muito importante vocês saberem. Qualquer coisa, pesquisem o nome, né? O que significa, para vocês terem uma noção e conseguir se defender melhor quando for para o hospital. Beleza? Façam a agendinha de vocês para quando vocês forem para o hospital e já coloquem. Hipotermia, tanto a tanto. Né? Normotermia, tanto a tanto. Febrícula, tanto a tanto. Para vocês saberem identificar mais tarde. Então, a gente tem alguns tipos de febre. Nós temos a febre que ela é constante, que é uma temperatura corporal constante. Ela continua acima de 38 graus e oscila pouco. Diminui 1 grau, mais ou menos, durante 24 horas. Essa é a febre constante. A febre que é remitente, ela tem pico e queda de febre, né? E sem retornar à temperatura normal. Então, ela vai variar entre 1 ou 2 graus. A febre intermitente é onde tem pico febril intercalado, com temperaturas que estejam em níveis normais, e daí a temperatura ela retorna a níveis aceitáveis por pelo menos uma vez ao dia, tá? E a reincidivante é quando eu tenho períodos de episódio febril e períodos com valor normal, né? Então, eu vou verificar, e aí por mais uma vez durante 24 horas. Por exemplo, eu tenho reincidiva de febre no final da tarde. Então, todo final de tarde, aquela pessoa vai ter febre e durante o dia ela está com a temperatura normal. Então, isso pode ser uma febre recidivante, ok? E quais são os cuidados que eu tenho que ter para verificação da temperatura, pessoal? Então, eu vou fazer a desinfecção do termômetro com um algodão embebido em álcool 70, antes e após o uso do termômetro, toda vez. Pensem nisso. Vocês precisam fazer a desinfecção antes e após o uso. Já deixa na bandejinha de vocês o copinho com o algodão e o álcool. Vai utilizar o termômetro? Faz a higiene. Utiliza, faz a higiene de novo e já deixa pronto para o próximo uso. Porque a gente nunca sabe quando vai precisar ou quando um colega acaba pegando, né? Vou enxugar e higienizar o local a ser aplicado o termômetro, né? Vou tentar abaixar a temperatura da pele, porque às vezes a pessoa tá com calor, tá suada, é um dia de verão, veio da rua, tá ali com suor na axila. Isso também impede muitas vezes a verificação adequada desses sinais vitais, né? Certificar-se que a coluna de mercúrio está abaixo de 35 graus, quando for o termômetro de mercúrio. Hoje ele não é mais utilizado, né? Mas é para vocês terem noção que ainda existe, dependendo da instituição que vocês pegarem. Mas hoje não é para ser mais utilizado, é para ser os digitais, tá? Aí eu vou colocar ele embaixo do braço da pessoa da axila, vou abaixar o braço e vou deixar lá. Aí eu vou deixar uns 5 minutos, vou retirar, ou se for o digital, ele vai apitar, vai fazer pi, 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 né? Retiro, olho e anoto toda vez a temperatura, né? E se o termômetro for retal, eu devo lubrificar esse termômetro com vaselina e óleo e introduzir pelo menos 2 centímetros no ânus, tá? Pelo ânus. Mas é muito difícil a gente ter que aferir pelo ânus. Eu trabalhei 2 anos no hospital e eu nunca tive que aferir nenhuma vez temperatura retal, tá, galera? Mas não quer dizer que não vá acontecer. Depende de cada caso. Então, algo que vocês têm que ter muita atenção, tá? Sempre, sempre, sempre vocês vão comunicar ao enfermeiro quando a temperatura estiver menor de 36 graus e maior que 37, tá, galera? É muito importante vocês fazerem isso, porque aí o enfermeiro consegue tomar alguma medida, tem alguma medicação para aplicar, né? Então é importante vocês estarem comunicando. Perfeito. Falamos de temperatura, agora vamos para o pulso, né? Então, o pulso é a delimitação que é palpável da circulação sanguínea e ela é percebida em vários pontos do corpo, que serve como indicador do estado circulatório, beleza? Então, é a onda de expansão e contração das artérias, que são resultantes dos batimentos cardíacos. Então, quanto à regularidade desse meu pulso, ele pode ser rítmico, que é um pulso regular, e pode ser arrítmico, que ele é irregular. E a frequência dele? Ele pode ser um pulso bradisfímico, né, que ele é fino, ele é lento. Ele pode ser taquisfímico, que ele é fino e acelerado. Ele pode ser um pulso dicrótico,
que eu tenho a impressão que dá 2 batimentos nesse meu pulso. Ele pode ser normocárdico, que é a frequência normal. Quando é normocárdico, aqui tá nomocárdico, mas é normocárdico, é o meu pulso normal. Normocárdico, normal. Bradicárdico, brade de baixo, cárdico de cardíaco. É o pulso lento, pulso baixo. Taquicárdico é a frequência acima do normal. Então, ele tá, quando a gente diz, o paciente tá taque, ele tá com o coração disparado. Digo, meu paciente tá brade, ele tá com o batimento lento, né? E também eu consigo verificar o meu pulso quanto ao volume dele. Ele pode ser um pulso cheio ou filiforme. Cheio é quando eu sinto esse pulso, e filiforme é quando ele é mais fino, tá? E a tensão, ele é fraco, um pulso bem fraquinho, eu mal consigo sentir, ou ele é forte, é aquele pulso bem pulsante que eu consigo sentir perfeitamente, ok? E os fatores que influenciam as frequências do pulso? Tem alguns fatores também, né? Por exemplo, o exercício, temperatura, as emoções, uso de drogas, hemorragia, mudanças posturais, distúrbios pulmonares também podem influenciar na frequência desse pulso. O exercício de curta duração ele pode aumentar o pulso. Um atleta que ele é condicionado, ele diminui a pulsação dele, né? A febre e o calor aumentam. Então, quando vocês receberem um paciente lá no hospital e ele tiver com o pulso disparado, tiver com 140 batimentos por minuto, pode ter certeza que ele está com febre. É batata. O pulso ele vai disparar com a febre e o calor. Vai diminuir quando tiver em hipotermia, né? Relacionado a emoções. Tem dor aguda e ansiedade. Vai aumentar o pulso. Uma dor intensa, né? Vai diminuir o pulso muitas vezes. Então, drogas podem aumentar ou diminuir. Hemorragia aumenta geralmente o pulso. Levantar e sentar aumenta o pulso. Quando deita o paciente, diminui o pulso, né? Então, tem vários fatores que podem influenciar nesse valor do pulso, tá? E os locais onde eu consigo verificar esse pulso? Eu consigo verificar eles na artéria temporal. Eu consigo sentir o pulso aqui. Na carótida, né? Que fica aqui próximo à traqueia. Na femoral também. Na poplítea, né? Que é ali atrás do joelho eu consigo sentir. Nós temos uma artéria facial, que também é possível sentir. Artéria braquial. Na radial e ulnar. Na artéria tibial posterior. E na artéria dorsal do pé, tá, pessoal? Mas a que a gente mais vai verificar pulso é na artéria carótida, tá? E na artéria radial. São as que a gente mais vai verificar o pulso. Sempre, sempre, sempre. Ok? E como que eu vou fazer para vocês conseguirem aferir esse pulso? Sentir essa pulsação, né? Eu vou manter esse paciente com o braço apoiado na cama, na mesa, no colo, com a palma da mão voltada para baixo, tá? Eu vou usar meu dedo indicador e o dedo médio anular sobre a artéria, esses dois. E eu vou fazer uma leve pressão sobre essa artéria, tá? Eu vou sentir bem o pulso antes de iniciar a contagem. E aí eu vou contar por 1 minuto. Então, eu vou vir aqui na carótida, por exemplo, com os meus 2 dedos. E eu sempre vou com a ponta do dedo, não com o dedo inteiro, né? Eu vou suavemente para sentir o pulso. Sentir, eu vou olhar no relógio e vou contar 1 minuto. Cada pulsação que eu sentir, eu vou contar uma batida, um pulso. Perfeito? Então, o que eu vou avaliar nesse pulso? A frequência, que é o número das pulsações, que devem ser contadas durante esse 1 minuto. E a amplitude, que é o grau do enchimento dessa artéria. A sístole e a diástole, né? Então, ele pode ser um pulso cheio ou filiforme, que vai indicar uma força insuficiente a cada batimento e batimentos irregulares, tá, galera? Então, o ritmo é a sequência de pulsações. O normal é que elas vão acontecer em intervalos iguais. Então, ele pode ser forte e irregular, rítmico, que vai indicar batimentos regulares, com uma boa força a cada batimento. Ele pode ser fraco e irregular, rítmico, que vai indicar batimentos regulares, com uma força precária de cada batimento. E pode ser irregular, arrítmico, tá? Que vai indicar que os batimentos ocorrem tanto fortes como fracos durante o período da mensuração, que eu tô contando eles, tá?
Então, os parâmetros. Aqui nós temos quantos pulsos, né? Pulsos que vocês deveriam contar, as batidas por minuto que devem ser contadas. Então, cada faixa etária tem o seu parâmetro. Por exemplo, os lactentes, a pulsação deles por minuto é de 120 a 160, ok? Crianças é de 90 a 140 batimentos por minuto. Os pré-escolares, que seriam de 8 a 12 anos, por aí, não, os pré-escolares vão dizer de 4 a 8 anos. 80 a 110. De idade escolar, que daí seria de 8 a 12, 75 a 100, adolescente de 12 a 19, 60 a 90, e o adulto, que é daí em diante, 60 a 100, tá? Então, o pulso do adulto seria de 60 a 100 batimentos por minuto. E aí, quando eu vou anotar lá na minha fichinha, eu vou colocar 100 BPM. O que é o BPM? Batimentos por minuto, ok? Então, vocês vão contar no período de 1 minuto, façam esse teste vocês aí. Deem um pause aí e contem, tá? Vão ali na artéria radial de vocês e tentem localizar o pulso e contem por 1 minuto quantos batimentos vocês têm por minuto. Perfeito? Vamos lá! Outra coisa importante que eu esqueci de falar, não usar o polegar para verificar o pulso, tá? Porque a gente vai sentir a nossa própria pulsação se eu utilizar o polegar, tá? Nunca vou verificar o pulso em algum membro que tenha uma fístula arteriovenosa, tá? Nunca, 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 pessoal. Nunca vou contar o pulso do paciente após um esforço físico. Ele veio caminhando, atravessou Chapecó, por exemplo, atravessou Maravilha, atravessou Campoerê, Cunhaporã, sei lá. Nunca eu vou contar depois desse esforço, vou deixar esse paciente em repouso por um tempo. Não fazer uma forte pressão sobre essa artéria, não vou lá tacar os dedos na artéria e pressionar com força. E vocês sempre vão comunicar ao enfermeiro em caso de alteração, tá, galera? Sempre. Deu mais de 100, deu menos de 60, por exemplo, no adulto, comunica ao enfermeiro, porque alguma coisa pode não estar certa, tá? É bem importante vocês terem essa noção. E a respiração, galera? Como é que funciona a questão da respiração? Então, a respiração, como a gente já sabe, é um mecanismo que o corpo vai utilizar para trocar os gases entre a atmosfera e o sangue, e entre o sangue e as células, ok? Então, durante a avaliação dessa frequência respiratória, não se deve permitir que o paciente saiba, porque pode alterar essa respiração, tá? Mas como assim? Quando eu vou contar a respiração do paciente, que eu tenho que contar essa respiração, eu nunca vou dizer para ele, vou contar a tua respiração agora. Porque aí a pessoa começa a cuidar e começa a querer respirar conforme eu vou contando, né? Então ela começa. E daí já não tá mais certo, né? Então, enquanto eu estou contando o pulso desse paciente, eu acrescento 1 minuto a mais e já conto a respiração. Cada movimento que esse paciente fizer, eu conto uma respiração. E aí ele nem vai saber que eu tô contando e não vai ser atingido por isso, ok? Então aqui a gente tem uma imagem, ó, da nossa caixa torácica se expandindo, né? Então, vai ter a inspiração nesse momento. Tem a entrada de ar, então ela se expande, o diafragma vai se contrair e vai se mover para baixo. E aí, na expiração, que é a saída do ar, os músculos vão se relaxar e vai contrair a caixa torácica, tá? Ela vai diminuir de tamanho. E aí eu consigo contar por isso. Agora anotem isso, que isso é muito importante, a terminologia da respiração. Vocês precisam saber isso, tá? Anotem na agendinha de estágio do hospital de vocês, porque vocês precisam saber disso, pessoal. O que é uma dispneia, né? É a dificuldade desse paciente em respirar. A eupneia, o paciente está eupneico. É um paciente que está respirando normalmente, tá ok. É algo esperado, tá certo, tá? Ele tá taquipneico, tá tendo um aumento da frequência respiratória. De novo, né? Taquipneico, taque, aumento, pneico, respiratório. Então, aumento da frequência respiratória. Bradipneico, redução da frequência respiratória. Paciente entrou em apneia, não tem movimento respiratório. Ele está em ortopneia. Ele tem uma dispneia em decúbito, que ela é aliviada pelo menos parcialmente quando esse paciente senta, né? Ou pela elevação parcial do tronco. Respiração de Cheyne-Stokes, que é quando tem períodos alternados de apneia e uma respiração rápida e profunda. O período da apneia pode durar de 3 a 30 segundos. E a respiração de Kussmaul,
é uma respiração rápida, profunda e trabalhosa, ela não tem pausa. Geralmente é um paciente que está entrando em cetoacidose diabética, é aquela respiração assim, ó. Não tem pausa, tá? E aí a frequência respiratória, quais são os valores padrões, o valor padrão, né? Para um recém-nascido é 35 a 40 movimentos respiratórios por minuto. Um lactente de 30 a 50 movimentos respiratórios por minuto. Criança, 25 a 32 movimentos respiratórios por minuto. Escolar, 20 a 30 movimentos respiratórios por minuto. Adolescente, 16 a 19 e o adulto, 12 a 20, tá, galera? 12 a 20 movimentos respiratórios. Então, cada respiração que esse paciente fizer, eu vou contar no período de 1 minuto. E aí também, eu vou colocar FR, é frequência respiratória. Aí eu contei, eu coloco 16 mRPM, movimentos respiratórios por minuto, tá? Ou RPM, respirações por minuto. Vocês vão anotar isso, tá, galera? Então, ele teve 16 movimentos respiratórios por minuto, 16 respirações por minuto, ok? Então, também eu tenho que fazer a análise dessa eficiência respiratória. Deve acontecer de maneira que é integrada e eu vou avaliar os 3 processos. A ventilação, qual que é a frequência dessa ventilação, os movimentos, o número de movimentos. A profundidade, se é uma respiração profunda, se é uma respiração superficial, só assim por cima, ou se é normal. E o ritmo, se é regular ou irregular. Irregular, regular, o normal, tá? Então, a respiração torácica, ela é mais comum em mulheres, né? Mais torácica. A abdominal ou diafragmática, que é aqui da boca do estômago para baixo, é mais comum em homens. Ou pode ser uma respiração mista, né? Ou tóraco-abdominal. Então, a gente tem a taquipneia, que é a respiração que é rápida, superficial, e diversas condições podem levar a isso. Um derrame pulmonar, uma doença intersticial, um edema pulmonar, febre, ansiedade pode deixar a pessoa taquipneica. Hiperpneia é quando tem aumento dessa frequência respiratória, com aumento da amplitude dos movimentos respiratórios, e pode também estar presente no caso do diabético, por exemplo, que chegou com uma cetoacidose diabética, em caso de febre, em caso de ansiedade, né? Então é bem importante atentar a isso também. Nós temos a bradipneia, quando tem a redução dos movimentos respiratórios, geralmente abaixo de 8 incursões por minuto. Podem surgir em inúmeras situações, né? Presença de lesão neurológica, depressão do centro respiratório, por alguma droga, e pode preceder a parada cardíaca, a parada respiratória, tá? E a apneia é quando tem a interrupção dos movimentos respiratórios por um período de tempo prolongado, então. Tem pacientes que têm síndrome da apneia do sono e eles podem ficar sem respirar durante alguns minutos. E eles cursam com hipoxemia acentuada e tem risco de arritmia cardíaca e morte, tá, pessoal? Então, indivíduos com apneia, eles necessitam de suporte respiratório ou eles vão progredir para óbito, tá? É bem importante isso. Geralmente acontece mais com idosos, beleza? E o que vai influenciar a respiração, então? Exercício, dor, ansiedade, o tabagismo, a posição que essa pessoa se encontra, medicamentos, se tem alguma lesão neurológica ou não, a função da hemoglobina. Então, tem vários fatores, né? E a técnica da aferição, então, eu vou contar durante 1 minuto ela, vou observar os movimentos de abaixamento e elevação desse tórax, e eu vou deitar esse paciente ou sentar ele de modo confortável. Então, é bem importante a gente não permitir que esse paciente fale, é muito importante. É importante a gente não contar também após esforços desse paciente. Deve ser contada sem que o paciente perceba, né? Observar a respiração, né? Desse paciente se ele perceber. E sempre comunicar ao enfermeiro também, em caso de qualquer alteração, né, galera? Sempre lembrar disso, é bem importante. Perfeito. Falamos da febre, da temperatura, do pulso, da respiração, chegamos na pressão arterial. Então, o que é a pressão arterial? É a força que é exercida pelo sangue pulsante sobre a parede de uma artéria.
Então, depende muito da força da contração do coração, da quantidade de sangue circulante e da resistência dos vasos também, tá? Quando eu vou medir uma PA, PA é pressão arterial, a gente considera a pressão máxima ou sistólica, aquela que vai resultar da contração dos ventrículos para ejetar o sangue nas grandes artérias. Então, a pressão mais baixa ou diastólica, ela vai acontecer quando o coração relaxa. Então, sístole, quando ele se expande, diástole, relaxa. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, ok? Onde eu posso verificar a PA? Né? A gente consegue verificar na artéria radial, na artéria braquial, né? Ali no posterior da tíbia, né? Mas o mais comum é na artéria braquial que a gente vai estar verificando essa PA. É importante a gente atentar algumas coisas, tá, galera? No tamanho da braçadeira do nosso esfigmomanômetro, que ela tem que preencher 2/3 do braço do nosso paciente. Eu preciso realizar a desinfecção das olivas, do corpo e do diafragma do estetoscópio, com um algodão que esteja embebido em álcool 70% antes e após o procedimento. Então, tudo que é material que vocês podem reutilizar em outros pacientes, faz a desinfecção antes de utilizar e após a utilização. Que aí para o próximo paciente já tá ok, né? E não aferir a pressão arterial no membro onde for realizado esvaziamento ganglionar, tá? O paciente que retirou a mama, por exemplo, tem uma fístula para fazer hemodiálise, né? Então é importante eu atentar a isso também, né? Não posso, porque pode ter uma dificuldade no retorno linfático desse membro, o que pode levar o paciente a apresentar um edema desse membro, galera. Então é bem importante evitar. Então, evitar também vocês realizarem aferição em membros que são utilizados para infusão de drogas ou alguma solução por via endovenosa contínua, porque quando eu insuflo o manguito, vai ter uma compressão do local e vai dificultar a infusão e pode, inclusive, ter rompimento do acesso. Aí, bora vocês funcionar de novo aquele paciente e tentar conseguir outro vasinho. Às vezes é um paciente que tá de difícil acesso e aí eu vou lá e faço um negócio desse, né? Então tem que ter muita atenção com isso. Então eu vou me certificar que o estetoscópio e o esfigmo estejam íntegros, calibrados, funcionantes, né? Certificar que o manguito esteja desinsuflado, né? Eu vou esvaziar ele, vou abrir. Eu vou manter o paciente deitado ou sentado, com o braço apoiado a nível do coração. Vou deixar o braço descoberto, evitando qualquer compressão. Não vou puxar um casaco apertado para cima, que vai comprimir a artéria aqui para cima, né? Vou colocar o manguito 2 centímetros acima da prega do cotovelo, sem apertar e sem deixar muito frouxo. Então, se eu pensar no cotovelo, eu vou colocar 2 dedos, geralmente coloca para cima, né? Vou colocar o marcador de modo que fique bem visível, o marcador vai ficar para dentro, né? Localizar com os dedos a artéria braquial na dobra do cotovelo, então a artéria fica aqui, mais ou menos, então eu vou localizar ela. Vou colocar o estetoscópio no ouvido, com a curvatura voltada para frente, e o diafragma do estetoscópio, que é a bolinha do esteto, né, sobre a artéria braquial, para estar auscultando. Aí eu vou palpar o pulso radial, vou fechar a válvula de ar e vou insuflar o manguito até o desaparecimento desse pulso, até eu não conseguir mais ouvir ele. E aí eu vou inflar 20 a 30 milímetros de mercúrio acima do ponto de desaparecimento do pulso. Então eu parei de sentir, eu vou continuar insuflando meu manguito. E vou abrir a válvula vagarosamente, tá, pessoal? Vou observar no manômetro o ponto em que o ouvido, né, o primeiro batimento, que é a pressão sistólica, e eu vou observar o ponto em que o som foi ouvido por último, ou teve alguma mudança nítida, que é a pressão diastólica. Vou retirar todo o ar do manguito, vou tirar ele do braço do paciente e deixar ele confortável. Vou informar a pessoa o valor da sua PA, vou limpar as olivas auriculares com algodão embebido em álcool. Então, quando eu vou repetir essa aferição, eu vou verificar se esvaziou completamente o manguito. Vou palpar o pulso radial antes de inflar o manguito para detectar a sistólica pelo desaparecimento do pulso. E se for necessário, né, verificar a pressão do cliente em posição ortostática. Vou apoiar o braço de modo que continue posicionado a nível do coração. E a pressão sanguínea, geralmente, ela é mais baixa durante o sono e quando a pessoa acorda, tá?
Então, a ingestão de alimentos, exercício, dor, emoções, elas tendem a elevar essa pressão arterial, ok? Antes e após a verificação, a gente deve realizar a desinfecção, como eu já falei, né? Para que essa aferição ela seja fidedigna, esse manguito ele deve ser colocado na prega do cotovelo sem folga, acima, né? E ele não deve trocar a borda inferior do manguito. Nós não realizamos procedimento em fístulas arteriovenosas e catéteres venosos. É importante vocês anotarem isso, terem isso na cabeça de vocês, pelo amor de Deus, né? E muitos serviços, eles têm atualmente aparelhos que não precisam, né, de esteto. Eles colocam eles ali na artéria radial, eles vão se insuflar e eles desinsuflam. Mas eu não consigo confiar neles. Eu prefiro o método mais convencional. Então, aqui a gente tem o esfigmomanômetro, né? Esse é o esfigmo. E aqui nós temos o estetoscópio. Aqui a gente tem as olivas, né? Isso é as olivas, o que vai na orelha. Aqui nós temos o diafragma. Aqui nós temos o nosso manguito, né? Então, esse é o estetoscópio, tá, galera? E o que é uma pressão normal? Então, é 120 até 180, por aí. Para hipertensão, maior de 120, né? Tipo 121, 13 por 9, por exemplo. Vou considerar a hipertensão quando tiver 14,9, que a gente sempre vai dizer 140 por 90, né? Sempre vai arredondar o número. 12 por 8, 120 por 80. 11 por 8, 110 por 80. 10 por 5, 100 por 50. Então, sempre vai colocar o número no final, né? 130 por 90, 13 por 9. 140 por 90, 14 por 9, e assim por diante. E aí tem os estágios das hipertensões aí para vocês também. Então, é importante a gente lembrar quando a gente for aferir alguma pressão arterial. Eu nunca vou tirar a pressão arterial de ninguém, pessoal. Nós vamos aferir a pressão arterial, ok? Não cruzar as pernas, é muito importante. Depois de ingerir bebidas alcoólicas, aguardar 30 minutos. Se a pessoa fumou, aguardar 30 minutos. Se tomou um café, 30 minutos. E se fez alguma atividade física que exige um grande esforço, esperar de 60 a 90 minutos para não ter impacto nessa PA, tá, pessoal? E a dor, que é o nosso quinto sinal vital agora, né? Então, a dor, ela é um dos sintomas, é uma das causas que mais traz as pessoas para o nosso serviço médico. Então, a necessidade da dor ser reconhecida como quinto sinal vital, ela foi citada pela primeira vez lá em 1996. Então, já vão fazer 26 anos disso, né? Então, por James Campbell, que ele foi presidente da Sociedade Americana de Dor. Então, o objetivo dele foi de levar a conscientização entre os profissionais de saúde sobre o tratamento que refere-se à dor que fosse avaliada com o mesmo zelo como os outros sinais vitais, porque teria uma chance de promover um tratamento mais adequado ao paciente se a gente conseguisse levar em consideração essa dor, né? Então, é muito importante. Então, hoje existem no hospital várias escalas numéricas de dor que eu consigo mensurar a intensidade dessa dor. Então, de 0 é sem dor, 10 é uma dor insuportável. Às vezes a gente pode pedir para o paciente, numa escala numérica, qual é a tua intensidade de dor? De 0 a 10. Ah, é 7. Tá, é uma dor ok, né, ainda. Ah, é 10, é uma dor insuportável? Ah, é 4. É algo que tá entre meio, né? Não é sem dor, mas também não é uma dor insuportável. Ou, eu posso pedir para uma descrição de dor verbal, né? Tem dor, dor moderada, dor intensa, insuportável. E tem a escala visual, né? Que é pelo rosto do paciente. Então, conforme aqui as caretas dessa reguinha, né? 0, ele tá normal, né? 2, normal ainda. 4, ele tá com uma cara meio xoxa. 6, tá piorando. E 10, ele já tá chorando e tá horrível, né? Então, assim, eu consigo mensurar a dor do paciente também. E os sinais vitais, pessoal, eles devem ser verificados seguindo uma sequência para otimizar o tempo desse profissional que executa, de vocês que vão estar executando isso, né? Então, eu coloco o termômetro para verificar a temperatura, já vou aferindo a pressão arterial no outro membro, aí verifico a frequência cardíaca e movimentos respiratórios após isso, e questiono o paciente sobre a dor, né? Vou aplicar a escala da dor específica que é utilizada na instituição que vocês trabalham.
E aí facilita, vocês não perdem muito tempo do que ir vendo um por um, devagarzinho, né, galera? É bem importante isso. Aqui estão as nossas referências que foi utilizado para fazer essa aula, então. E aí, agora nós estamos finalizando. Para qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só vocês me chamarem. A minha rotina é bem corrida mesmo. E se eu demorar para responder, vocês me cobrem de novo, porque quando eu tiver um tempinho eu paro e respondo vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito no dia de hoje, tá, galera? Na próxima aula eu vou tentar trazer vídeos e uma demonstração de como aferir a pressão, né, arterial, vou trazer o esfigmo para vocês verem melhor, ter uma melhor visualização, para facilitar para vocês também essa questão, tá? Aguardo vocês para nossa próxima aula, então, na próxima semana. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!